aí, pessoal, dando prosseguimento às nossas aulas de geometria, vamos falar agora de polígonos. Já falamos de pontos, depois retas, depois semirretas, depois ângulos, agora polígonos. Como é que eu defino polígonos? Bom, defino ponto como sendo a mais primitiva das figuras geométricas, e eu defini reta como sendo um conjunto de pontos. E ângulo, de certa forma, é formada por semirretas ou retas, ou pedaços de retas, ou que são polígonos. Polígonos podemos pensar como figuras planas formadas ou formadas, no plural, por ângulos. Então, para que a gente possa ter um polígono, é necessário, no mínimo, 3 semirretas, já que 2 semirretas nos dá um ângulo. Como o polígono é um conjunto de ângulos, eu não posso ter um polígono de 2 lados, eu preciso ter um polígono no mínimo de 3 lados. Os polígonos podem ser abertos, fechados, simples ou não simples. Por exemplo, isto aqui seria um polígono simples fechado. Esse é um polígono simples fechado. E esse seria um polígono não simples fechado. Eu tenho também, eu posso ter um polígono simples aberto, e eu posso ter um polígono não simples aberto. Pelos desenhos a gente pode concluir que um polígono fechado é aquele que não temos nenhuma abertura nesse polígono. E o polígono aberto, temos abertura nesse polígono. Ele é simples se não tiver nenhuma das semirretas se cruzando. Ele será não simples se tiver alguma semirreta se cruzando. Nós aqui só vamos abordar os polígonos simples fechados. E os polígonos simples fechados podem ser convexos ou côncavos. E nós vamos estudar apenas os convexos. Qual a diferença? Bom, vamos desenhar aqui um polígono convexo e um polígono côncavo. Como é que eu defino um polígono convexo e um polígono côncavo para você entender a diferença entre os dois? Bom, um polígono convexo é aquele polígono que você escolhe 2 pontos quaisquer deste polígono, e ao traçar uma reta ligando esses 2 pontos, todos os pontos permanecem dentro do polígono. Já o polígono convexo, se eu escolho pontos quaisquer e qualquer um desses 2 pontos quaisquer, eu fizer uma linha ligando esses 2 pontos e algum pedaço desta linha ficou fora do polígono, então esse polígono é chamado de polígono côncavo. Deixa eu fazer aqui outro exemplo. Nós temos essa figura aqui de 3 lados, que é um polígono convexo, porque não importa quais sejam os pontos que você escolha, qualquer dos pontos que você escolha, a reta ligando esses 2 pontos sempre estará contida dentro do polígono. Já neste caso aqui, isso não acontece, porque se eu escolher este ponto com este ponto e traçar uma linha ligando eles dois, eu terei um pedaço
desta linha que está fora do polígono. E a gente não quer que essa linha saia do polígono. Então, o nosso objeto de estudo nessas nossas aulas, não só essas e algumas próximas, serão apenas os polígonos convexos, que são aqueles polígonos que são simples, ou seja, não tem nenhuma linha cruzando a outra, são fechados, ele está todo contido, não tem nenhuma abertura, e eles são convexos. Todas as linhas possíveis que você possa traçar dentro desse polígono, eles vão ficar dentro do polígono. Vamos lá. Quais são os elementos de um polígono convexo, que é o objeto de nosso estudo? Vamos fazer aqui o desenho de um polígono convexo de 6 lados. O que nós temos aqui? Bom, nós temos esses pontos que a gente pode pensar como sendo as origens das semirretas que formam esse polígono. E a esses pontos, normalmente identificados por letra maiúscula, nós chamamos a esses pontos A, B, C, D, E e F de vértices do polígono. Além disso, nós temos, bom, essa linha, essa semirreta AB, assim como uma semirreta BC, assim como uma semirreta CD, DE, EF e FA, nós identificamos essas semirretas como lados dos polígonos. Além disso, nós temos as diagonais. Antes de falar diagonais, vamos falar dos ângulos internos. Não vai ficar muito confuso o desenho. Os ângulos internos, eu tenho um ângulo interno, eu vou chamar esse ângulo de A minúsculo com circunflexo. Nós temos o B, nós temos o C, nós temos o D, nós temos o E e nós temos o F. Esses ângulos A, B, C, D, E e F são os ângulos internos do polígono. Que outros elementos nós podemos identificar? Vou fazer aqui o mesmo desenho de novo para não ficar tão complicado. Um mesmo polígono de 6 lados. E nós temos também, vamos ligar aqui, nós temos também os ângulos externos desse polígono. Como é que a gente encontra o ângulo externo? Ângulo externo. Ângulo externo. Perdoe aqui a letra. Ângulo externo de um polígono. Bom, é relativamente simples. O que você vai fazer é o seguinte. Você vai escolher algum lado para estender. Então vamos escolher esse lado para estender aqui. E eu posso estender para esse lado de cá. Então o ângulo externo deste ângulo aqui, que eu chamei, se a gente olhar do outro lado, B, porque aqui é o vértice B, este aqui é o ângulo externo de B, que eu vou chamar de B' circunflexo. Se nós pensarmos aqui, esse aqui é o vértice E, que é o mesmo de cá. Eu tenho esse ângulo interno aqui, E. Qual é o ângulo externo de E? Bom, eu posso estender esta linha. Posso estender essa linha. Ou posso estender essa. Independente de qual linha eu estenda, o ângulo externo é este aqui. Se eu estender essa, eu vou chamar esse ângulo externo de E' chapeuzinho. Perceba que se eu somar o E com o E', eu tenho 180 graus. Assim como se eu somar o B
com o Belia Chapeuzinho, eu tenho também 180 graus. O que mais? Nós temos as diagonais de um polígono. Show? Diagonais. O que são diagonais? Inicialmente, deixa eu fazer aqui essa figura de 6 lados. Essa figura de 6 lados tem 6 vértices: A, B, C, D, E e F. Então ela possui 6 vértices: A, B, C, D, E e F. O que são diagonais? Diagonais são segmentos de reta unindo vértices não consecutivos. Então, por exemplo, eu tenho esse vértice A. O vértice B é consecutivo ao A. Então, a diagonal é a reta que vai ligar do vértice A ao vértice C, do vértice A ao vértice D, do vértice A ao vértice E. Ao A da F eu não vou fazer a ligação porque o A com F são consecutivos. Do B, quais são as diagonais que partem do B? Do B para o D, do B para o E, do B para o F, do C para o E, do C para o F, do C para o A, que eu já tenho. Então, as diagonais são segmentos de retas unindo vértices não consecutivos. Nós temos ainda uma regra que você deve memorizar. A regra diz que em um polígono, o número de lados, o número de vértices, o número de ângulos, e esses ângulos, tanto internos quanto externos, são o mesmo. Ou seja, no caso da nossa figura aqui de 6 lados, se ele tem 6 lados e os lados são 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai possuir 6 vértices: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ângulos internos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. E possuirá 6 ângulos externos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso.